Eu sou Leonardo Sidney, hoje eu tenho 24 anos, eu sou ator, principalmente, né, mas também dou algumas aulas de inglês, mas principalmente sou ator. Eu morava em Ribeirão Preto até ano passado, 2022, e agora eu moro aqui em São Paulo, justamente porque eu comecei a conseguir trabalhos e a maioria desses trabalhos pelo Instituto Stanislavski, então eu já me mudei para cá. Não conhecia profundamente o Instituto, eu via bastante coisa em São Paulo, né? Todo mundo falava, eu sou de Ribeirão, sou do interior, então todo mundo falava sobre São Paulo, todo mundo falava sobre as escolas de atuação em São Paulo, então eu pesquisava bastante, eu acabei entrando no site do Instituto Stanislavski, vi algumas partes de alguns filmes do Tristan, que eu lembro que eu fiquei impressionado, assim, por serem filmes norte-americanos, como Far West e tudo mais, que hoje eu conheço melhor, mas eu não conhecia profundamente. E aí chegou a pandemia, isso anos depois de eu ver o site e tudo mais, chegou a pandemia e eu antes sempre fiz muita coisa. Então eu sempre estive em vários lugares, em festivais de teatro, administrando grupo de teatro, atuando e tudo mais, sempre estive fazendo isso. Então quando chegou a pandemia, parou tudo, falei, que bacana, não tem o que fazer, né? E aí eu acabei, isso foi bom nesse sentido, né? Eu acabei querendo entender algumas coisas que eu tinha deixado para trás, que era principalmente as questões de técnicas de atuação, então eu queria entender um pouco mais sobre Stanislavski, falei, acho que esse é um momento interessante, vou procurar algumas coisas aqui. E também de resgatar alguns sonhos antigos, de estudar fora, de ver como é que eu podia fazer isso e tal, porque aí, como teve aquele momento de reflexão, o que eu quero fazer agora? O que eu estou fazendo até aqui? O que eu vim fazendo até aqui? O que eu quero fazer logo em seguida? E aí foi aí que eu encontrei o Instituto Stanislavski pelo Instagram. E aí, meu Deus, nossa, aquela galera que eu vi há anos atrás e tudo mais, então teve uma live com o Tristan, e aí depois dessa live com o Tristan não tem como, né? Não tem como. E aí ele falou por 7 horas seguidas, e eu fiquei encantado, apaixonado, assim, pelo jeito que ele estava falando sobre atuação, sobre arte, sobre autoaprimoramento, sobre as questões de Stanislavski, e se eu não me engano, era uma live sobre 3 ou 4, 5 técnicas de atuação que você pode usar amanhã. Falei, meu Deus, olha só, alguém falando sobre técnicas. Então, finalmente. Então, depois que eu vi isso, eu entrei no Instituto e nunca mais saí. Não, mas é sério, eu não entrei sabendo, se eu soubesse que a comunidade era tão grande, tão poderosa como eu tinha entrado antes até. Mas eu não sabia sobre a comunidade, eu não sabia que era um negócio tão gigantesco assim, e eu sou suspeito hoje um pouco para falar, porque eu usufruo dessa comunidade o tempo inteiro. Então, eu estou fazendo os meus projetos aqui e eu chamo a galera só da comunidade, porque é mais fácil, eles são mais tecnicamente capazes de fazer as coisas que eu quero e que eu preciso. Tenho o Thiago, o Tristan, o Guilherme, para me ajudar nas partes técnicas que eu preciso também, ou na parte artística, em aconselhamento, em orientação também. Então, a comunidade, hoje em dia, eu acho que é a maior força do Instituto Stanislavski.